Olá, meus amores, bem-vindos ao Jardim da Luz. A espiritualidade tem um recado para você. Você pode assistir o vídeo todo ou, se te interessar somente uma das opções, o tempo está marcado lá embaixo. É uma mensagem espiritual, canalizada, cada uma vai falar de uma área específica da sua vida, te trazendo orientações sobre coisas muito boas que podem acontecer ou que irão mesmo acontecer, tá no seu destino, porque às vezes a gente também, mudando o nosso comportamento, muda o nosso destino. E às vezes a mensagem é nesse sentido, redirecionando você e não necessariamente fazendo uma previsão fixa, tá bom? Por isso que a leitura tem um tempinho assim para a gente poder desenvolver esse aconselhamento. Aqui a gente tem transformação, abraçar a amizade e brincar. Aí você vai lá e assiste. O que você quiser, fica à vontade, o canal é seu. I love you, beijo no coração, curta, se inscreva, ative o sininho, te vejo na sua leitura. Lembre-se de que é uma leitura coletiva. Na leitura particular, a gente faz detalhes, a gente responde perguntas suas, você vai conversando comigo, interagindo, olhando no olho, completamente outro nível de complexidade, tá bom? Aí o meu WhatsApp tá lá embaixo, você me manda mensagem, eu te respondo, explico como é que funciona. Número 1, a carta da transformação. Aqui nós temos o fim do inverno, quando a neve derrete e chega a primavera. No Brasil não existe esse choque tão grande entre o fim do inverno e primavera, mas em alguns lugares do mundo esse é um momento muito, muito importante, porque você está com tudo congelado, coberto de neve e em questão de dias, aquilo simplesmente derrete e começa a brotar um monte de planta, enfim. Então, existe uma questão aqui de ciclos naturais. Depois da noite sempre vem o dia, depois do inverno sempre vem a primavera enfim, é necessário aceitar que a vida tem esses ciclos, que as coisas não duram para sempre, a gente não pode ficar se apegando a pessoas que não dão certo, a situações que não dão certo, mas aqui vamos ver com mais detalhes de que área da sua vida que estamos falando. Vou pegar esse baralho maravilhoso. Vamos ver aqui. Em que área da sua vida que você está precisando desapegar, aceitar que tem ciclos. As coisas têm começo, meio e fim, tanto boas quanto ruins. E o que é bom e é ruim também é tão subjetivo, né, gente? Aqui a gente está falando sobre o seu legado, aquilo que vai ficar para as próximas gerações. Pelo que você quer ser lembrado, lembrada quando você não estiver mais aqui nesse mundo. O que realmente importa. Então talvez você esteja para lá, para cá, essa atividade, aquela, 1000 atividades, isso, aquilo, e essa leitura, os mentores estão falando para você, calma, qual é a prioridade? Qual dessas coisas é a mais importante? Qual é a ideia principal, aquilo que você quer que fique quando a sua vida for resumida, quando as pessoas olharem para trás e se lembrarem do que foi a sua vida? O que é que você quer de fato deixar aqui? Porque aqui está me mostrando
ideias incríveis, uma capacidade de criar coisas, de comunicar coisas completamente acima da média. E você trabalhando duro, consistente. Então, você é uma pessoa que já entendeu que ter uma ideia brilhante é 10%. Depois é trabalhar, caprichar, fazer, até aquele negócio ficar incrível, impecável. E isso vai acontecer. Você tá, de repente até aqui é uma confirmação de que o seu esforço em cima dessa ideia criativa, que pode ser um estudo, algo que você está desenvolvendo, criando, escrevendo, isso talvez você não tenha a visão do tamanho, né, de quantas pessoas isso vai impactar, mas isso vai impactar muita gente. Então, siga, continua, persista e não ficar se distraindo com que às vezes desanima, né, gente? Ai, tá demorando tanto, ai, tá dando tanto trabalho, vou fazer aquele outro negócio ali, será que é melhor aquela outra coisa? E aí você se distrai, você perde tempo. Mas assim, o seu projeto está ficando maravilhoso, o seu projeto vai dar certo, vai influenciar beneficamente muitas pessoas. Então, segue aí que tá bom. E aí aqui com esse 2 de paus mostra o quanto você tem feito escolhas, né, para se dedicar a esse projeto. Você está escolhendo não gastar tempo com aquilo ou com aquilo outro. E talvez isso esteja te causando dúvidas. Mas, de novo, que a sua ideia é incrível, a sua ideia vale a pena, o que quer que seja. Você vai iluminar a vida de outras pessoas. Olha, você é muito inteligente, muito competente e essa coisa que você vai deixar para o mundo é de muito amor. E aí sim, né, para executar, para construir, realmente tem que fazer essas prioridades aí, né? Infelizmente, tem coisas que não cabem na vida de uma pessoa que está 100% dedicada à realização de um sonho maior, realização de um projeto maior. E tudo bem, faça essas escolhas sim, não tenha medo. A sua ideia, seu projeto, seu talento, a sua capacidade de deixar coisas boas para os outros através disso, é tudo isso mesmo. Espiritualidade enchendo sua bola no último grau aqui, com realizações aí maravilhosas, chegando na hora certa. Aí que tá, né? Na hora certa. Aí, gente, leitura coletiva, eu acho meio esquisito falar de tempo. Tempo é algo que a gente vê na leitura particular, tá bom? Então, não vou falar de tempo, mesmo porque aqui a gente tem pajem, as, cavaleiro, rei, muitas cartas de corte, então é algo bastante importante, algo meio grandioso aí, tá? E essas coisas realmente elas têm um tempo divino, vamos dizer assim, né? Mas só para ficar bonitinho, eu vou pegar o Lenormand aqui
e vou tirar um mais direto, assim, né? Sobre a realização desse sonho, mediante essas orientações, esses conselhos, uma previsão de futuro com relação a esse seu projeto. O homem, pássaros, montanhas e peixes. Então, existe aí uma figura masculina que é importante nesse negócio, tá? Em algum momento, quando seu projeto estiver realmente concluído, prontinho, você se associa aí a alguém que tem essa energia do fazer, do construir, não interessa o gênero da pessoa, estamos falando de energia, tá? Então você vai apresentar esse projeto, ou você vai pedir ajuda para alguém, enfim, alguém que tenha aí um senso de realização, de concretude e tal. E essa pessoa vai gostar muito do seu projeto, vai querer investir ou participar ou se associar ao seu projeto. E é a partir da sua conexão com essa outra pessoa que você supera os obstáculos, tá? Então aqui fica bem claro, assim, que você teve a ideia, você executou de uma maneira muito resiliente, brilhante, e não é só daí depois que o negócio já tá pronto, não é sozinho ou sozinha que você coloca isso no mundo, que você coloca isso em prática, você precisa se associar às pessoas certas. E aí, se associando às pessoas certas, isso vai se transformar numa coisa extremamente recompensadora, você vai colher os frutos. Vão ser muitos frutos, talvez mais do que você tenha imaginado. Talvez, inclusive, supere aí as suas expectativas. Então é isso, gente. Essa é a leitura número 1. Curta, se inscreva, ative o sininho. Se tiver dúvida, deixe nos comentários. Sempre respondo vocês. Um beijo no coração. Te vejo na próxima leitura. Número 2, a carta que fala sobre abraçar a amizade. Então, cultivar as amizades dá um pouquinho de trabalho, mas a amizade não é um negócio que acontece magicamente. A gente precisa também falar aquele oizinho de vez em quando, mandar um memezinho. Adoro trocar meme com meus amigos. Mas aqui também fala que os amigos nem sempre são os humanos ali, né? Às vezes também essa sensação de acolhimento, ela pode vir de um livro, e eu tô sentindo muito uma intuição de falar, de você se lembrar, de conectar mais com seus amigos espirituais, com seus guias, fazer mais orações, chamando realmente aqueles espíritos de luz que te amam, sabe? Principalmente antes de dormir, para você se aconselhar durante o sono. Então, assim, você não está sozinho, sozinha. Não está. E se você tem sentido que tá com dificuldade de fazer amizades, que você tá se sentindo muito sozinho ou sozinha, primeiro, você tem amizades no plano espiritual, você é muito amado. Você veio a esse planeta, você não vem sozinho para essa encarnação. Então, se apegar à questão espiritual. E se a sua vida está muito solitária, como que a gente faz amigos na vida adulta? Frequentando lugares, fazendo cursos, fazendo um esporte, qualquer tipo de atividade artística, por exemplo, onde vão ter pessoas que têm interesses em comum com você. Ontem eu estava falando com o paciente meu. Ir para a faculdade
Não é assim, não necessariamente você vai fazer amigo lá, porque as pessoas estão indo lá para fazer aula. Agora você vai fazer uma aula de arte num ateliê, num conservatório. Você vai conhecer pessoas que têm interesse específico relacionado ao seu. E aí sim, amizades na vida adulta são possíveis, tá? Na musculação, sei lá se dá para fazer amigo. Agora você pega um esporte bem específico, uma arte marcial que você é apaixonado, que sempre foi seu sonho, yoga, que te interessa, né? Tem gente que vai fazer polidense, que seja. Ali você cria o seu mundinho, o seu planetinha, tá? Mas eu sinto muito, muito forte aqui a questão da amizade espiritual ser tão importante quanto as amizades do mundo físico, mas enfim, cultive, dê importância, não se isole. O isolamento leva à depressão. Ponto. Não faça isso. Vamos ver o que mais aqui. Estrela. 3 de copas. Olha lá, gente. Amizades. Cura para as amizades. 9 de espadas. E o enforcado. A cura para a sua solidão, para o seu coração aí, está em se conectar ou reconectar com pessoas. E aqui está incentivando muito você retomar pessoas do seu passado também, tá? Bastante. Tudo isso que eu falei é válido sobre fazer novas amizades, mas aqui existe alguém do seu passado com quem você precisa fazer as pazes dentro do seu coração. Não precisa discutir a relação com a pessoa, tá? Mas existe alguém do seu passado aqui com quem você pode perdoar, fazer as pazes dentro do seu coração, tá? Pode ser um ex, uma ex, um ex-amor? Sim, aí o que acontece aqui, gente? Sinta agora, né? De quem você ainda tem ressentimento, de quem ainda você sente que a energia trocada entre vocês ainda é algo que perturba, desestabiliza. Você fazer um trabalho interno para transformar isso num sentimento de amizade. O que é amizade? É ver todo dia? Não. Amizade é bem-querer incondicional. Então você precisa desenvolver um bem-querer incondicional com relação a alguém do seu passado. Tanto faz ser amigo, parente ou ex. A questão aqui é as energias entre você e a pessoa. Quando você pensa na pessoa ou quando a pessoa pensa em você, o negócio chega e dá uma perturbada ali no seu campo energético. Essa pessoa provavelmente pensa em você de tempos em tempos. Você sonhou com alguém ultimamente, alguém do seu passado? Você teve sonhos, teve intuição, lembrou da pessoa do nada? É que esquisito lembrar de fulano, fulana. Então, precisa ter um trabalho aí com relação a essa pessoa e transformar o que quer que seja em bem-querer incondicional. Isso vai te trazer muito mais harmonia no seu campo energético. Vamos ver o que mais aqui. Houve um corte nessa. E não necessariamente só uma pessoa. Talvez você tenha dado um corte em mais de uma pessoa. A sensação aqui é que você elevou
recentemente, nos últimos anos, o seu nível do que você aceita, do que você espera das pessoas que participam da sua vida afetiva, com quem você se conecta. E quando você elevou o seu padrão e você, assim, olha, não aceito mais esse tipo de coisa, não aceito mais migalha, não entende? Então, algumas pessoas aí, o negócio estremeceu entre você e alguém, ou sei lá quantas pessoas, tá? E não tem nada de errado com isso, na verdade é muito bom a gente fazer isso. Só que chegou um momento em que você amadureceu tanto nesse processo que agora dá para você parar e fazer uma revisão de quem ouve aí qualquer estremecimento e realmente fazer um trabalho, mas é um trabalho íntimo, tá? É dentro de você, vou deixar bem claro isso, não precisa sair por aí escrevendo textão para ninguém, gente. Mesmo porque para alguns, inclusive eu sinto aqui, que nós estamos falando de pessoas que já se foram, que sequer estão aqui entre nós, né? Então, de repente, alguém tá aqui e pensa assim: poxa, mas a pessoa com quem eu tive um estremecimento era meu pai, minha mãe, essa pessoa já morreu. Como é que eu faço? Não faz diferença nenhuma, porque você vai fazer no seu coração, você vai fazer dentro de você. Se você precisar de ajuda, como falei no início, está reforçando muito aqui, peça orientação dos seus guias espirituais, peça orientação do seu anjo da guarda para você fazer isso e transformar a energia e os pensamentos e as emoções conectadas a essa pessoa em amor incondicional, bem-querer incondicional, que é algo que você vai fazer totalmente no campo energético, no campo afetivo e espiritual. Isso é um processo, você não precisa fazer do dia para a noite, mas vai trazer um novo passo, uma nova etapa, sabe? É simplesmente uma coisa orgânica, né? Você vem trabalhando há anos na sua evolução aí, então esse é simplesmente o próximo passo, é uma coisa natural que aconteça. E, e vai acontecer, está totalmente disponível, é uma coisa que realmente assim, simplesmente chegou a hora. É isso, simples assim. Para que a cura é tipo uma cebola, você tira uma casca, depois você tira a próxima camada, próxima camada, próxima camada. Então aqui seria simplesmente qual é a próxima camada nesse seu processo de elevação e cura espiritual. Aí eu vou pegar aqui 4 cartinhas do Lenormand pra gente encerrar e vamos ver aqui o que mais precisamos saber sobre este assunto. Mas veja aí, gente, quem apareceu na sua intuição, ou se você andou sonhando com alguém, pensando em alguém, tá? É isso aí, confia. A cobra, carta, sol e a cruz. Muito bem. Então, realmente aqui com a cobra, né? Houve uma sensação com alguém de que não houve transparência, a sinceridade não foi total, o negócio ficou azedo. E aí tem uma comunicação que acontece agora com relação a purificar isso e tal. Então pode ser que para muitos, inclusive, essa pessoa esteja isso tenha um impacto, né? Esse seu processo.
você mexeu no energético, você mexeu no espiritual. Isso ecoa no outro, ele estando encarnado ou desencarnado. Toda vez que você mexe para melhor, você transmuta, você traz beleza, luz, isso chega na outra pessoa, tá? A pessoa sente sim, gente, é energia, entendeu? É que nem o ar que a gente respira, energia elétrica, não dá para pegar na mão, mas tá lá. Então, você trazendo cura para esse desentendimento, essa sensação de que o negócio azedou, isso vai chegar na outra pessoa, isso vai atingir a outra pessoa. E aí vai ter um processo nele ou nela, que é claro que não está no nosso controle, né? Mas o que está no seu controle? Você trazendo a cura para a conexão, a cura para a relação a nível energético e espiritual, essa cura vai chegar nele ou nela e vai ter um grande impacto nele ou nela. Tudo isso vai acontecendo invisível. Se num futuro isso ocasionar de fato, um dia acontecer uma conversa e tal, parece que não é a prioridade aqui da mensagem. A prioridade da mensagem é você entender que nem tudo precisa ser dito, nem todo mundo precisa tomar cafezinho com a gente. Nós somos almas eternas. Então, faça esse trabalho a nível de alma e isso vai ter um reflexo, um impacto muito grande na sua cura e na cura da pessoa, mesmo que você não possa ver com seus olhos imediatamente, mas em algum momento, né, gente, as almas são eternas, temos aí a nossa jornada, tá? Mas essa cura é muito importante, vai te trazer mais qualidade de vida, vai te acalmar o coração, vai ser uma coisa que vai fazer muito, muito bem para você, tá bom? Mas enfim, é só um conselho, uma sugestão, tá? Essa leitura é uma leitura sobre os nossos anjos de luz, eles veem coisas que a gente não vê, né? Eles veem lá na frente, enfim. Então, eles trazem aqui isso como sugestão, tá bom? Mas você não deve nada para essa pessoa, você não é obrigado a nada, é somente se você sentir que isso é adequado para você. E você não precisa terminar a leitura e ir lá e fazer, você pode refletir, você pode buscar aconselhamento, mas se bateu com você, se veio alguém na sua mente, a hora que eu abri tudo isso daqui, então daí você reflete e tal e vê o que te serve melhor na sua evolução, tá bom? É isso, leitura número 2. Curta, se inscreva, ative o sininho, beijo no coração, te vejo na próxima leitura. Número 3, brincar. Olha que linda essa carta, gente. Essa carta, ela fala assim, ok, tem um monte de responsabilidades na vida, tem um monte de obrigações, tem coisas que, né, a gente precisa fazer. Mas aí não pode ser sério o tempo todo, se levar a sério o tempo todo. Tem uma hora em que você precisa interromper o seu pensamento ali, que está cozinhando as coisas que você precisa resolver. E, sabe, gente, olhar para o céu, dar uma volta no parque, vocês entendem? Fazer uma piada, fazer uma brincadeira. Essa história da criança interior parece clichê, assim, mas é verdade, sabe? A gente precisa desenhar, pintar, dançar, cantar, escrever. O que você gosta? O que te encanta? Precisa ter brilho nos olhos. E pessoas que são sérias o tempo todo, que se levam a sério o tempo todo, elas acabam afastando os outros.
Não também, né? Gente que não leva nada a sério, faz piada de tudo, faz piada o tempo inteiro, também acaba se tornando uma pessoa assim difícil. Então tem que ter um equilíbrio. Eu acho legal aqui pensar na árvore, que a árvore é um ser vivo assim de muito equilíbrio, né? Porque tem as raízes que são profundas, estão embaixo da terra, no escuro, fazendo sua função. Daí a gente tem o tronco, a copa, que é do tamanho da raiz. E essa copa, ela vai ter flores, frutos, passarinhos. Então, tem gente que quer só as flores e os frutos e os passarinhos. Aí não tem raiz, a árvore vai, né? Primeiro vento, a árvore vai cair. Agora não dá também para a gente ser só raiz. A gente precisa ter a parte verde, colorida, bonita ali, do mesmo tamanho da raiz, entenderam? Então tá pedindo esse equilíbrio. Ambas as partes do seu ser, da sua vida, elas têm que ser proporcionais. Vamos ver o que mais que tem aqui, ó. O tolo, gente. É tudo a ver, né? Livre. Com a rainha da terra. E a rainha da terra, ela aparece, ela fala, é justamente o que eu acabei de falar, porque aqui ela é uma árvore, é uma mulher árvore, ela está integrada. Então, justamente isso, raízes profundas, copa, verdinha, colorida, cheia de vida. Então é isso, assim, olha, esse é o seu potencial de ser uma pessoa que tem aqui várias características combinadas que dão equilíbrio e transformam essa pessoa aqui numa pessoa muito interessante, muito agradável. Vamos lá. O tolo está dizendo para você ser mais livre, sonhar. Aí você sonhou, viajou. Daí vem o seu lado rainha da terra, que tem raízes, que é concreta, que é cuidadosa, generosa, que é preocupada em ter uma abundância. Então, não tenho só ideias e fico viajando, eu tenho ideias que eu concretizo, que a minha capacidade de concretizar é muito grande, muito bonita. Daí a gente tem o As de Copas, que fala de amor, doçura, amor incondicional. E, no entanto, essa capacidade de amar infinita é totalmente equilibrada por uma capacidade também de parar e pensar antes de agir, parar e refletir no que serve e no que não serve. Então, eu sou dotado do poder de amor incondicional, porém, a minha mente está sempre filtrando. Essa pessoa convém, essa pessoa merece, aqui é adequado, aqui não é. Aqui para mim a gente tem um equilíbrio perfeito de como seria uma pessoa saudável. E se tá aconselhando você a ser assim, o que isso significa? Que você tem todo o potencial, que todas essas qualidades já moram dentro de você. Questão de prestar atenção, focar e desejar ser assim. A estrela, rainha de paus, enforcado e cavaleiro de ouros. Só qualidade aqui, gente, só coisa boa, tá? Então, sonhar mais e ir em busca daquilo que traz brilho para os seus olhos vai trazer cura para você. E você tem desejos, tem sonhos, não importa a sua idade. Não vem aqui falar, ai, mas eu já passei da idade. Não, gente, a alma é eterna, tá? Então, assim, em outro nível nós vivemos para sempre, pelo menos é o que eu acho que o público do meu canal acredita aqui junto comigo. Então, não tem idade para realizar sonho, para novos aprendizados, porque eles pertencem à sua alma eterna.
Então ainda tem sonhos para você realizar nessa vida. Ainda tem. E aí, essa sua capacidade de se aterrar, de ser concreto, concreta, de se conectar com que tudo tem raízes, tem a estrutura, existe aqui também um brilho pessoal que pode acontecer junto. Uma pessoa pode ser rainha de terra e rainha de fogo ao mesmo tempo? Claro que pode. Uma pessoa pode ser séria, realizadora, confiável, generosa e exuberante, colorida. Colorida não, né? Porque tem gente que é exuberante e só usa tons básicos, assim, depende da pessoa, né? O que faz sentido para você? Como que você gosta de se arrumar? Arrumar sua casa, arrumar seu ambiente, sabe? Beleza, brilho, criatividade. Traga isso para sua vida, você vai ser mais feliz, você vai ter mais qualidade de vida. Ainda tem sonhos, ainda tem brilho para acontecerem aí na sua vida. De repente você não é muito chegada aí em esse brilho vir da sua aparência, mas talvez você seja uma pessoa mais artística. Adapte para a sua personalidade, né? Esse brilho é onde? É na decoração da sua casa, é numa arte que você vai criar, é na música que você deixou em segundo plano, mas você gosta tanto, você pode trazer de volta para a sua vida. E essa sua capacidade de amor incondicional, ela é só para o outro, por quê? Essa sua capacidade de compaixão, ela é só para o outro, por quê? Porque que você... O outro você perdoa, do outro você tem compaixão, o outro você ama, mas você pode fazer aí uma reflexão e trazer para dentro coisas que você diz para si mesmo, para si mesma, pequenas ofensas que você se faz, né, e críticas que você faz para si mesmo, para si mesma. Se você colocar na terceira pessoa, mas se fosse a Joana nessa situação, eu diria para ela o que eu tô falando para mim mesma? A resposta provavelmente será não. Então faça esse exercício, tá? Toda vez que você se colocar para baixo, que você pegar pesado com si mesmo, se fosse a Maria, se fosse o João, eu diria isso para as pessoas? Não diria. Então, por que eu tô falando para mim mesmo? Tá bom? Estender a sua generosidade para o espelho também. E aí, assim, sim, você é uma pessoa seletiva, sim, você é uma pessoa que gosta de refletir antes de fazer, e isso é uma qualidade, isso é uma coisa boa. Se alguém um dia falou para você que você é lerdo, a pessoa não entendeu, esse é o seu jeito, tá? E aí, dá para ser uma pessoa cautelosa, que gosta de tudo certinho, tudo tem a raiz, e ainda assim sonhar, e ainda assim buscar ter brilho nos olhos? Dá, gente, dá sim. Vá fazer o que você tem para fazer para ter brilho nos olhos. As coisas não são incompatíveis, elas são perfeitamente um equilíbrio. Então, sonhe sim e vá atrás do que dá brilho nos seus olhos, sim. Com alto amor, com autocompaixão. Tá perfeita aqui a construção dessa personalidade que tá aparecendo para mim. Vou pegar mais 4 cartinhas do Lenormand. Deixa eu ver. Se elas quiserem, elas voltam. Então, vamos lá. Coração. Olha, essa parte de sonhar, de realizar sonhos, tem algo muito importante ainda para você fazer nessa vida, meu bem.
âncora, cobra e ratos. A sensação que dá aqui é que você deixou algum sonho para trás, porque um dia isso foi difícil. Tem algum sonho seu que um dia foi confrontado aí, se deu de cara com pessoas que receberam mal, você foi criticado, criticada. Uma coisa assim, pense, gente, que às vezes também tem muita inveja, né? Você fala, ai, não estão acreditando aqui no meu sonho junto comigo, ai, me criticam quando eu visto uma coisa mais chamativa. As pessoas que estão criticando, elas realmente têm o seu melhor interesse no coraçãozinho deles ou delas, né? Que aqui parece alguém que, ao apanhar da vida, de novo, de novo, de novo, pode ter ficado com um certo receio de brilhar. E assim, ai, brilhar custa caro. Chamar atenção custa caro. Pelo motivo que for, né? Por uma realização, por uma beleza física, por uma inteligência, qualquer coisa que se destaca um pouquinho a mais, parece que é ameaçador, que custa caro, que não vale a pena. Então você entra num mecanismo de autossabotagem para se proteger do mundo lá fora, porque o mundo lá fora não gosta de pessoas que começam a ter sucesso, que são mais bonitas, que chamam a atenção por um dom artístico, etc. Existe uma resistência ao diferente que o ser humano manifesta, tanto para o bem quanto para o mal. Tudo aquilo que destoa, que sai da média, incomoda. Então, as pessoas que têm qualquer coisa de diferente, tanto faz se é bom ou ruim, elas vão pagar um preço por isso. E aí você desistiu dos seus sonhos porque custava caro demais. Só que o mundo mudou, você cresceu, você é mais forte, você vem representado ou representada, não importa o seu gênero, por duas rainhas aqui. Então essa coisa tá aí dentro ainda, você sufocou para os outros se sentirem mais confortáveis, só que isso continua aí dentro. Então, até quando, como eu falei, e as almas são eternas, então nossos comportamentos, quando a gente muda, a gente leva com a nossa alma. Até quando você vai ser alguém que fica se encolhendo para o outro caber, se encolhendo, apagando a sua luz, para o outro não se incomodar. Isso tá na hora de você acordar e parar de fazer esse tipo de coisa. Porque o seu potencial é muito bonito. E o que mostra para mim aqui? Que estes seus sonhos, eles vêm do fundo do seu coração. Os seus sonhos vêm de um lugar bom. Talvez, inclusive, você tenha se deparado com tantas dificuldades que você começou a pensar se o seu sonho era bom. Ai, não, tô sendo egoísta. Ai, meu Deus, só penso em mim. Não, aqui é para eu falar para você que o seu sonho é bom, que o seu sonho vem de um lugar de luz, de um lugar muito bonito. E aí você entender quem você realmente é. Você não é essa coisinha encolhida, apagada. Isso não é verdade. Não é a sua verdade. A sua verdade é de brilho, de luz, de sonhos. A sua verdade é de beleza, de amor. Então, ser mais você, mesmo que o outro se incomode, porque quem realmente te ama não vai se incomodar. Porque o ser humano é um bichinho complicado, né, gente? As relações são complicadas.
Aqui, ó. Identidade. Sua própria verdade. Ser quem você é nesse mundo. É isso, tá? E aí, gente, de novo, não importa se você é homem ou mulher, mas o que o feminino traz? A gente tem duas rainhas e a carta da mulher, que é uma carta pessoal no Lenormand. O feminino é acolhedor, cuidador, generoso. O feminino tem brilho, então seria isso, resgatar, porque você já é. E aí as coisas começam a fazer mais sentido, porque você está vivendo dentro da sua verdade. Então, se você quer que sua vida faça sentido, você precisa resgatar aquele ou aquela que você realmente é. Viver o seu potencial e a sua verdade. Muito bem, totalmente possível, totalmente disponível. Porque eu não tô falando nem de se transformar, eu tô falando de resgatar. Eu tô falando de simplesmente se permitir ser quem você já é, tá? É isso. Então é isso, número 3. Beijo no coração, curta, se inscreva, ative o sininho. Vejo você na próxima leitura.